Olá, o programa BH News Entrevista de hoje recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, Alexandre Meira. Ele nasceu em Diamantina, tem 50 anos, é casado e pai de 3 filhos. Nesta entrevista, nós vamos falar sobre Dr. Bumbum, vaidade humana e riscos de uma cirurgia, além de outros assuntos. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigada pela presença, muito bem-vindo. Rosália, é um prazer estar com vocês, um prazer poder passar alguma informação que seja benéfica para todos. Com certeza hoje vai ser uma entrevista de prestação de serviço e você não pode perder. E para começar, uma feliz coincidência. Eu gostaria de falar da sua trajetória, que parece um pouco, pelo menos uma parte dela, com a minha. Você foi criado em Diamantina? Sim, nascido em Diamantina, fiz todos os meus estudos lá até o 2º ano científico. Vim estudar em BH para fazer o 3º ano integrado, para logo depois ingressar na faculdade de medicina. Então saí de lá só mesmo para fazer a medicina aqui. Você estava me contando que você tem parentes, né, lá na cidade, médicos. Então isso aí já tinha uma coisa de família, essa vocação, essa vontade de seguir carreira na área médica? Não, na realidade eu sou filho de um odontólogo. Meu avô foi um grande médico em Diamantina, o Alcides de Meira, mas eu não o conheci, ele faleceu antes do meu nascimento. E minha família é toda odontólogos, meu pai, meu tio, meu irmão. E eu cresci muito ligado à faculdade de odontologia, que meu pai dava aula lá, o Agnus Meira, e sempre pensei em ser odontólogo, mas no 2º ano, essa questão, já no 3º ano inclusive, é a questão do desafio, imaginei que talvez pudesse ser mais feliz na medicina, realmente não poderia ter feito escolha melhor para a minha vida, não. Coincidentemente, a gente estava conversando e a gente praticamente morava em ruas próximas. O que te remete mais do seu tempo, da sua juventude, lá em Diamantina, que você sempre traz com você, para a sua vida atual? Foi uma infância muito tranquila, muito feliz. Era aquela questão a gente era totalmente solto, né? Então existia, a gente morava praticamente na rua, né? Meu pai e minha mãe éramos 5 irmãos. Uma família grande, então aquela confusão de família grande do interior. E a minha infância foi realmente de cidade interior antiga, né? Totalmente largado, totalmente, chegava em casa... Tinha perigo, não tinha, né? Não chegava tinha em problema casa, de violência. Eu lembro que a gente saía às vezes de bicicleta, ia passear, mas a mãe da gente não dava notícia do que a gente estava fazendo o dia inteiro. Chegava em casa às 8 horas, tomava a bronca que estava preto, ela queria passar a bucha no joelho, no cotovelo, não conseguia tirar o ardume, e assim foi até os 14, 15 anos. Eu lembro que quando eu vim para BH, ainda era muito criança, eu vim para cá com 16 para 17 anos para fazer o 3º ano. Você fez o 3º ano e para fazer o vestibular de medicina? Sim, eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos, então eu entrei logo no início do ano. Então foi a trajetória, começou tudo muito novo, né? Então, mas foi bom. Foi aluno lá do Colégio Mata Machado, ou não foi lá que você estudou? Fui aluno do Colégio Nossa Senhora das Dores, com a irmã Silvia. Depois fui do pré-primário ao 4º ano no Mata Machado. Depois fiz 2 anos na Escola Polivalente. E depois da 7ª série, na época, 7º, 8º, 1º e 2º ano, no Colégio Diamantinense. E o 3º ano eu fiz aqui em BH. E a cirurgia plástica? Decidido fazer medicina, como foi a decisão de escolher a especialidade? Interessante essa pergunta. Eu tenho um irmão que tem um problema neurológico e uma das grandes influências de fazer medicina, que eu achava que todos os médicos eram ruins, que ninguém dava jeito do meu irmão mais novo. Falei, vou fazer medicina que eu vou curá-lo. Ele tem um problema neurológico. Já no primeiro período de faculdade eu descobri que a verdade não era esta, que eu não ia curá-lo. Então eu entrei para ser neurocirurgião, para operar a cabeça do indivíduo, para curá-lo, isso não existe no caso dele. E daí eu sempre pensei numa questão cirúrgica e entrei para o Biocor, já ainda no 4º período, dando plantões em CTI, era apaixonado com a cirurgia cardíaca e fui o tempo todo.
pensando na cirurgia cardíaca. Na época, o chefe do Biocor me orientou, faça a cirurgia geral primeiro, que vai te dar mais traquejo, vai ser melhor para você. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral e depois eu comecei a pensar que eu queria uma vida mais independente, mais autônoma, vamos dizer assim, que não dependesse tanto do serviço, que não dependesse tanto de uma estrutura muito mais aprimorada, como no caso da cirurgia cardíaca, de hemodinâmica, CTI, etc. E o Alcindo Lázaro, meu professor no Hospital das Clínicas, ele falou: Alexandre, o que você vai mexer com cirurgia geral, que você vai mexer com todo ser humano, né? Você vai trabalhar com cabeça e pescoço, com membros, com tronco, você vai lidar com a vida, que é a questão das emoções, com a questão do queimado, hoje inclusive esse drástico acidente aí, provavelmente vários queimados. Né? Você está falando do acidente da Uzi Minas, que ocorreu em Paty. Exato, então isso envolve muito a cirurgia plástica, então realmente eu pensei, gente, eu faço cirurgia plástica, vai me dar toda essa busca que eu tenho de tratar o ser como um todo. E decidi fazer a cirurgia plástica e eu acho que foi uma bênção para mim, porque não me veria hoje fazendo absolutamente nenhuma outra especialidade. Vou fazer uma pergunta pessoal, curiosidade. Por que a gente vamos chamar assim, profissional da cirurgia plástica, quando a gente encontra, tá todo arrumadinho, todo elegantezinho, ele tem que ser vaidoso? Não, ele não tem que ser vaidoso. Eu sempre estou muito arrumadinho assim, porque a minha mulher me arruma. Assim, né? Porque eu não sou tão ligado a essas coisas assim pessoalmente, não, mas eu tenho a minha mulher que tem muito bom gosto. Eu nunca vi o cirurgião plástico desarrumado. Diferente... Com todo respeito aos ortopedistas, até de plantão, quando você chega, né, numa unidade de atendimento, tá lá com calça jeans caída e tal. Você aparece o cirurgião, tá lá com jalequinho impecável, todo arrumadinho. Mas é interessante que na hora que a gente vai ver as especialidades, quando a gente percebe um grupo de anestesistas, um grupo de cirurgiões plásticos, um grupo de cirurgiões cardíacos, um grupo de ortopedistas, pediatras, eles se parecem muito. Então acaba que a própria personalidade que leva ele na especialidade e vice-versa. E também acaba que no meio que você vive da especialidade, acaba te moldando um pouco. E a gente lida muito com o bem-estar, com a saúde. Os pacientes, as pessoas reparam isso muito na gente. É igual você chegar num cardiologista que ele está lá fumando e obeso. Né? Ele não reflete tanto ele vai te mandar parar de beber, de fumar, vai te pedir para emagrecer. E qual que é o respaldo pessoal que ele te passa para isso, né? Tem relação, com certeza. Então, se você vai lá procurar um bem-estar, chega num consultório de cirurgião plástico, um consultório todo feio, sujo, um ambiente médico sujo, não vai te deixar absolutamente nenhuma confiança naquilo ali. Então, acaba que sua imagem, ela reflete muito o que você o marketing pessoal faz parte também da questão profissional. Você falou da cirurgia reparadora, que é muito importante hoje, a gente vai falar também sobre isso, mas agora eu queria falar sobre a cirurgia estética. Virou febre no Brasil? A cirurgia estética, ela já vem aumentando gradativamente aí nos últimos 10 anos de uma forma muito grande. Né? Vira uma febre, e é aquilo que a gente até comentou um pouco antes, muito relacionado com a pessoa, primeiro mídia, né? Que a mídia acaba difundindo muito um padrão de beleza e as pessoas começam a buscar muito isso. E as pessoas muitas vezes inseguras, né? Porque veem a mídia, o tal do Instagram, Facebook, a própria televisão, com aqueles corpos todos muito lindos, e a mulher acaba se sentindo segura. Ela sempre acha que a amiga dela ou que uma artista está mais bela do que ela. Isso talvez traga uma insegurança para ela. Né? Então, eu acho que isso, e também pelos custos que hoje são mais baixos, que foram há 15, 20 anos, a questão da própria segurança que a gente tem hoje com a anestesia, com os procedimentos cirúrgicos, que são realmente muito mais seguros, muito mais bem estabelecidos. Né? Então, isso tudo realmente tem trazido um aumento significativo dos tratamentos da cirurgia plástica, dos tratamentos estéticos. Isso que a gente acabou de falar aqui agora, a beleza pessoal, seus traços, acaba que se reflete muito até na sua profissão, no seu dia a dia, no meio social que você vive, acaba isso também não tem que tomar uma importância neurótica, né?
Mas isso tem o seu lado importante. Mas essa parte neurótica aí, ela está muito presente. Numa conversa nossa também anterior, você estava até me revelando que às vezes pacientes que têm seios bonitos, né, fartos e tudo mais, a cliente chega, a paciente quer trocar e colocar uma prótese para ficar com aquele modelo arredondado igual todo mundo. Então a impressão que a gente tem quando vê blogueira, quando vê uma atriz, enfim, as pessoas, até no dia a dia, você coloca uma foto e vê todas com o mesmo estilo de seios, todos arredondados. Então fica aquela coisa robotizada. Você pensa que esta questão está muito atrelada também à questão, vamos chamar assim, emocional, em relação também até com a necessidade de uma psicóloga, porque isso às vezes é muito mais da cabeça da pessoa, de uma infelicidade interna do que externa? Bom, saúde é uma tríade, é um equilíbrio do bem-estar físico, social e emocional. Você falar que uma cirurgia estética está tratando uma pessoa totalmente sã, não é verdade. Ela tem uma doença. A doença dela não está ligada talvez ao físico, mama. Ela está ligada ao bem-estar social e emocional dela. Então, na cirurgia plástica, você vai operar um órgão são, que seja uma bochecha, que seja a mama, uma lipoaspiração, para tratar um órgão doente, que é o bem-estar social e emocional dela. Daí, essa grande dificuldade que o cirurgião plástico tem e essa grande responsabilidade que ele tem de ter um diagnóstico adequado desse mal-estar, desse constrangimento que essa pessoa vive. E trazer essa pessoa para a realidade. Existe uma coisa que é dismorfobia ou dismorfismo corporal. Aquela pessoa que tem, não vou chamar de defeito, mas é que ela tem uma característica que a gente considera que não está adequado para os padrões desse tamanho e ela interpreta esse defeito como muito maior. Então, a gente tem que sempre ter esse diagnóstico e trazer o paciente para a realidade. A cirurgia plástica, ela trata o paciente como qualquer médico. Você vai avaliar, vai estabelecer a doença, o problema dessa pessoa e vai propor um tratamento. E o tratamento, no caso da cirurgia estética, ela não envolve só deixar um peito mais ou menos bonito, maior ou menor. Ela envolve deixar o peito mais de acordo com o que aquela pessoa espera daquela cirurgia. Não adianta você ter uma cirurgia extremamente bem feita, maravilhosa, se aquilo ali não conseguiu atingir a expectativa daquela pessoa. Então, os dois desafios são ter esse diagnóstico, saber, tentar detectar da melhor forma possível o que o paciente espera daquele resultado estético e você transmitir para o paciente e ter segurança que ele entendeu isso, dos limites da própria cirurgia plástica, do procedimento estético. O paciente ele tem que estar ciente que aquela queixa dela tem um tratamento, aquele ali poderá ser feito, mas o resultado 100%, ninguém pode prometer isso antes, ela tem que estar preparada para uma adversidade. Ela tem que estar preparada para aquele resultado não ser como ela pretende, ela tem que estar preparada para aquela cirurgia ter uma complicação, que hoje é muito rara, mas acontece, e para aquela pessoa que aquela complicação aconteceu, mesmo que eu fale que acontece em 1% dos casos, eu operei 100, aconteceu com ela, para ela virou 100%. O que as pacientes do Dr. Bumbum não tiveram, tanto que subiram num apartamento para fazer um procedimento. E aí eu te pergunto, o que foi feito de errado? Onde o Dr. Bumbum errou? Voltando um pouquinho, é a questão do mercantilismo da medicina. Né, que a gente comentou também, o cirurgião plástico, o dermatologista, os profissionais que fazem um tratamento, que deveriam ter especialização para fazer um tratamento estético, ele não pode vender um produto, ele não vende beleza, ele não vende tratamento, ele realiza um tratamento desde que tenha indicação e que os prós e os contras sejam benéficos. Tudo a gente deve pensar no custo, risco e benefício. Então isso tem que ser tudo analisado. Uma complicação é igual ao avião que cai. Né? Um único fator não é responsável pela queda de um avião. É uma sequência de erros, né? Do planejamento à execução daquele voo. No Dr. Bumbum, a gente vê uma série de erros. Um médico que estava exercendo uma profissão, uma especialidade que ele não tinha uma formação, uma especialização adequada naquilo. Uma pessoa que captava seus pacientes de uma forma
que não era... E com a cumplicidade da mãe, que é médica também. Exato, a questão da mídia. Né, que a questão da mídia, você não pode procurar um médico pela mídia, você não pode procurar um médico porque ele tem um médico que tem um grande número de perseguidores, não quer dizer que ele é um médico excelente. Né? Então, isso é um erro, talvez, que ele cometeu também. Outro fato, fazer um procedimento dentro da própria residência. Isso é um absurdo, que é incabível você fazer qualquer procedimento, nenhuma consulta médica, a não ser que o paciente não tenha condições de ir no consultório, não tem condições de que são as consultas domiciliares, mas fazer um procedimento cirúrgico num ambiente totalmente inadequado, sem uma preparação, sem um respaldo da vigilância sanitária para fazer aquilo, realmente está totalmente inadequado. Estava tratando no Rio de Janeiro, onde ele não tinha um registro do CRM. Então a gente vê que foram vários erros que ele cometeu e a própria paciente cometeu, né, de não procurar saber desse procedimento, as complicações que tem, de chegar no ambiente, subir o apartamento desse médico, quer dizer, teria que se desconfiar disso também. E não é um produto, o polimetilmetacrilato, chamado PMMA, não é um produto adequado, muito menos no volume, no local que ele fez, com a finalidade que ele fez. Então, eu gostaria até que você comentasse, mas só que daqui a pouquinho, no próximo bloco, o que o PMMA pode e onde ele pode ser usado. Mas eu vou precisar de um intervalo e a gente volta já já com essa conversa que você não pode perder. Até já. O programa BH News Entrevista está de volta e o nosso convidado é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, Dr. Alexandre Meira. A gente estava falando no próximo bloco de PMMA. Eu estava estudando e fiquei impressionada que essa substância ela é usada inclusive para modelar questões de cimento ortopédico, lente para olhos mesmo, né? Para visão e outras finalidades. Aí você até me contou, não, mas tem algumas aplicações que são consideradas normais. Mas, ao mesmo tempo, nessa pesquisa fala que em 2016, só em São Paulo, mais de 16 mil a 17 mil casos de complicações com PMMA que continua sendo usado e, nesse caso, em excesso. Sim, então o polimetilmetacrilato, o famoso PMMA, e muito difundido no Brasil com o nome de bioplastia, ele é um produto que ele é liberado pela Anvisa para ser utilizado em duas situações, que são nas cirurgias reparadoras e nos pacientes soropositivos, exatamente que esses pacientes têm o que a gente chama de lipodistrofia, que são perdas ou uma redistribuição do tecido gorduroso, até pelos medicamentos que eles tomam, e a gente faz o preenchimento nessas regiões com o PMMA, que é um produto que traz segurança nesses casos. Como a gente falou no último bloco, não existe nenhum procedimento que ele é isento de riscos, mas a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer conforme a indicação. A gente usa na remodelação, às vezes, de costelas, tumores que tiram costela, ou acidentes. Quando a pessoa perde um pedaço da calota craniana, a gente faz a reconstrução com o polimetilmetacrilato. Então, ele tem uma abundância, um uso muito abundante dentro da medicina, não só na cirurgia plástica, mas na área da ortopedia, da neurologia. Então, ele é bem utilizado, desde que usado com responsabilidade e com indicações corretas, que a gente comentou. Quer dizer, um médico deve indicar corretamente. Indicar como foi feito um PMMA, um preenchimento que a gente chama de tecido mole, seja no lábio, numa face, no nariz ou no próprio bumbum, em volumes assustadores, como tem sido feitos por muitos profissionais, até por profissionais não médicos, como a gente viu aí, a questão de esteticistas utilizando esse tipo de produto. Então, isso é uma irresponsabilidade e que vai trazer complicações. E o problema é que, muitas vezes, não traz uma complicação imediata. Eu já vi vários pacientes, eu tive a oportunidade de acompanhar pacientes que ficaram com esses produtos 15, 16 anos. E só mais tarde deu problema. Sem absolutamente nenhuma intercorrência.
E depois de 16, 17, 20 anos, ela pode ter uma alteração importante da pele, processos inflamatórios, infecções, deformidades e até mesmo necroses, que é a perda de tecido desses locais. E são procedimentos de difícil tratamento. Então, você tirar uma infiltração de PMMA na face ou no próprio glúteo, quando aquilo ali causa complicação, aquilo ali vai trazer grandes sequelas e grandes dificuldades nesse tratamento para o cirurgião. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, principalmente as questões, né, relacionadas à vaidade feminina, as mulheres. E a outra coisa que eu imagino é a questão do mercantilismo, porque é um produto bem mais barato do que outros, né, doutor? Sim, existem produtos que são mais seguros e largamente difundidos hoje, como o mais seguro, o mais comumente utilizado hoje, o ácido hialurônico. Né? Você percebe que existe... É o mesmo efeito? Seria a mesma finalidade. A mesma finalidade. Que são os preenchedores. Né? O procedimento estético tem toxinas botulínicas, que é para diminuir a ação da musculatura, que pode ser usado na odontologia, que é para diminuir a força do masseter, para tratar, por exemplo, a questão do bruxismo, na oftalmologia, na neurologia, para tratamento da enxaqueca, né, para a própria urologia. Então, você tem uma aplicação enorme na toxina botulínica, não só com a finalidade estética, né, como é feito pelo cirurgião plástico, pelo dermatologista. Existem estimuladores cutâneos para melhorar o colágeno, para estimular, para prevenir o envelhecimento, ou para retardar, ou pelo menos para resgatar a jovialidade da pele, e esses produtos que são os preenchedores, que tem vários no mercado também. O que a gente mais utiliza com mais segurança é o ácido hialurônico, aquilo que a gente comentou. Estranho, né? Um ácido hialurônico que dura 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, ele custa 20 vezes mais caro que 1 ml de um polimetilmetacrilato, que dura a vida inteira. Então, existe algo estranho isso. Quando o médico ele faz um procedimento usando um simples preenchimento de umas partes moles utilizando um PMMA, realmente a gente suspeita que existe um mercantilismo, quer dizer, ele está vendendo um tratamento com a finalidade errada, para ganhar dinheiro, né? Então, a medicina, ela não deve ter a finalidade de ganhar dinheiro. Você não vai fazer, não é um empresário que faz aquele produto ali para ter aquela venda. Você não vende saúde, você não vende tratamento. É lógico que o médico ele deve ser remunerado, deve ser bem remunerado, mas isso era uma consequência do trabalho dele, não a causa do trabalho dele. Doutor Alexandre, eu li que o doutor Bumbum, ele chegou a trabalhar por um tempo em Brasília, se não me engano, no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, durante o governo da Dilma, mas que foi liberada uma nota dizendo que ele não chegou a atender a presidente. Sorte dela? Quem sabe, né? Quem sabe ela deu sorte nesse aspecto aí Ou então poderia ter dado certo e no futuro ia dar errado, né? Mas realmente foi sorte de quem não foi atendido. Às vezes ia fazer lá no próprio Palácio do Planalto, sem nenhuma estrutura adequada. E seria um absurdo uma pessoa tão informada como presidente da República cair na mão do cair Dr. Bumbum. De uma pessoa que tem acesso ao Sírio-Libanês, aos melhores hospitais aí no Brasil, ao Mater Dei em Belo Horizonte. Mas vai todos saber, eles, né? Então é complicado. Então isso aí ela deu sorte ou foi bem orientada em não fazer um procedimento de uma forma com um profissional que não tinha as credenciais necessárias para fazer aquilo. Essa questão da vaidade, ela está tão exacerbada que o doutor Bumbum ficou muito em evidência, principalmente porque ele ganhou uma notoriedade no espaço, nas mídias sociais. Então, o que eu percebo isso? Enquanto você procura a rede social para ser bela e procura fazer uma foto, e nessa foto você trabalhar com Photoshop, melhorar o rosto, né, e o corpo, ainda vai. Mas como uma pessoa que procura a rede social e entra no bisturi, o que passa na cabeça de uma paciente como essa? Bom, primeiro, o médico ele é proibido de usufruir da mídia de uma forma sensacionalista. Ele é proibido de colocar os resultados pré e pós-tratamento, pré e pós-operatório. Por quê? Exatamente porque ele vai mostrar ali resultados maravilhosos, levando a pessoa a entender que aquilo ali é possível para ela.
e nem sempre isso é possível. Nenhum médico pode prometer um resultado. Então, um médico que já está fazendo um sensacionalismo na mídia, um médico que já está mostrando um pré e pós-operatório, você tem que desconfiar dele. Ele já não tem um comportamento adequado, ele já não está sendo um profissional ético e rigoroso e preocupado com o paciente dele. Ele está querendo vender uma imagem que ele não pode prometer. E nem tampouco o paciente ele deve procurar na mídia essas informações. Realmente o paciente ele quer um milagre, né? Muitas vezes ele vai em um médico que contraindica o tratamento, ele vai no segundo que contraindica um tratamento que não tem indicação para aquele momento, por exemplo, a lipoaspiração na paciente obeso ou com sobrepeso, que não deve ser feita nunca nessas condições, ela vai procurar até achar o quinto ou sexto médico que vai fazer essa lipoaspiração. Então o paciente tem que ter também procurar isso, ele tem que ter essa responsabilidade com a própria vida, né? De saber que a vida dela é muito mais importante que um tratamento estético e ela se tratar por inteira, né? Ela não tem que estar preocupada só com um abdômen ou com o nariz, ela tem que estar preocupada com o ser dela todo, com a vida dela, isso é importantíssimo. O que no consultório você atende mais? Qual que é hoje o procedimento mais procurado, pelo menos os mais procurados? O procedimento da cirurgia plástica mais procurado em todo o mundo hoje, já com uma pesquisa feita até pela ISAPS, que é uma entidade internacional, é a cirurgia de mama. Tanto as mamoplastias só de levantar, mamoplastia de aumento, que envolve as próteses, e as mamoplastias redutoras. E em segundo, a lipoaspiração, né? Então, de uma forma geral, no consultório da maioria dos cirurgiões plásticos que exercem todos esses procedimentos, a cirurgia de mama e logo depois a lipoaspiração e depois cirurgia de contorno corporal, face, a não ser que tenha algum cirurgião que se especialize muito em determinada área. O homem procura mais do que abdômen? Não. Hoje, com as cirurgias pós-obesidade, que seria no caso das cirurgias reparadoras, tem aumentado muito a procura dos homens pelas cirurgias plásticas, né? Porque eles têm essas grandes perdas corporais e aí ele faz, mas as cirurgias mais procuradas como é a ginecomastia, que é específica do homem, lipoaspiração, abdominoplastia e as cirurgias faciais, que são pálpebra, nariz e o facelift. Tem alguma diferente, assim, bizarra, que ninguém nunca faz, que você já passou para o seu consultório? Ou são basicamente essa? Vai que a pessoa cisma com uma parte aí que ninguém nunca fez, por exemplo. Não, existem a procura dos milagres que não existem, né? Aquela dismorfismo, o paciente procurar um resultado que não é inerente ao biotipo dela. Acho que seria uma bizarrice que o cirurgião poderia fazer. E existem cirurgias que elas não têm como a própria, que eu não conheço nenhum cirurgião que faz, a retirada de costela. Né, que você acha que seria já ouvi falar, para afinar a cintura, então seria um extremo, acho que parece que a Shakira fez, né? Então, se não me engano, então seria um extremismo de uma vaidade, de uma pessoa tirar um pedaço, duas costelas, para ter uma cintura mais fina, e aquilo ali, realmente, eu acho que, na minha opinião, é um exagero que o médico deve tratar isto de uma forma muito mais aberta com o paciente e detectar se o que ela está pretendendo está no limite da atitude dele ou se ele deve encaminhá-la para um tratamento, muitas vezes pode acontecer, né? Porque você quer o bem-estar e a felicidade desse paciente. Se você não consegue atribuir isso para ele desse aspecto emocional, deverá encaminhá-lo para um psicólogo, para um psiquiatra, para que ele traga esse paciente para a realidade dele, que muitas vezes ele está ali no seu consultório e você não consegue fazer isso, né, e que ele esteja emocionalmente até preparado para usufruir e beneficiar de um tratamento estético. Né? Então, a psiquiatria, a psicologia aí, sem dúvida nenhuma, vão ser muitas vezes grandes adjuvantes nesse tratamento aí, na busca não da perfeição, mas do bem-estar de cada um de nós. Doutor Alexandre, eu estava com muito mais pergunta para fazer, mas o tempo nosso se esgotou. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, a oportunidade muito boa de passar essas informações. Estamos sempre às ordens. Como nós conhecemos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hoje ela procura estar sempre na questão da mídia, trazendo essas informações verdadeiras, procurar nos nossos sites da sociedade, das entidades responsáveis, para ver as reais informações sobre esses procedimentos, os benefícios e os riscos, e as pessoas têm que estar preparadas realmente para o bem-estar,
procurar melhorar, mas tem que estar preparada também para as complicações. E essas explicações aí são essenciais para quem quer ter uma cirurgia e ter uma vida segura, porque essa morte, né, essas mortes que aconteceram realmente abalaram a todos nós. E que vocês continuem com essa função aí importante para toda a sociedade brasileira e especialmente mineira. E no encerramento do programa, eu gostaria de mandar aí um abraço, principalmente para a turma da Uzi Minas, lá em Ipatinga. Recentemente, né, a explosão do gasômetro colocou a empresa numa situação de exposição, mas que foi prontamente atendida no sentido de recuperar a imagem da empresa e de parabéns, viu, Alexandre, o presidente Sérgio Leite, que esteve no local acompanhando toda a emergência. A comunicação da Uzi Minas, que é nossa parceira aqui também, agiu imediatamente e, graças a Deus, dos males o menor. Um abraço para todos vocês e parabéns pelo trabalho. O programa BH News Entrevista fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Eu espero por você. Até lá.